Então, não, vamos falar do impeachment. Eu vou dizer algumas coisas aqui, não vou entrar na minha própria posição sobre a questão Israel e Palestina, porque vocês já sabem, né? Eu sou muçulmano, eu tenho posições que divergem, posições pessoais que divergem muito frontalmente de tudo que a direita brasileira diz, eu tenho direito de tê-las, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar expressando essas coisas num programa do MBL em nome do MBL. Eu sei dessa diferença, eu fico na minha e faço uma análise, como farei, uma análise tática do que significa o pedido do impeachment para a situação atual do PT e para a conjuntura política do Brasil. Eu acho que os outros aspectos da análise histórica desse pedido, da questão de Israel, o professor Paulo pode fazer no meu lugar. Vamos lá, eu vi esse pedido, em primeiro lugar, como a primeira vez, de verdade, desde que começou o governo Lula, e eu senti a oposição fazendo alguma coisa com força contra o Lula. E isso eu estou separando, estou isolando dessa análise aqui os nossos atos, os atos do MBL de oposição ao Lula. Ou seja, a campanha que a gente fez contra a nomeação do Pacheco, o presidente do Senado, o que a gente fez contra o PL das censura, né, o PL 2630. Então, tirando o que a gente fez o PL 2630, tirando o Pacheco, tirando a nossa campanha contra o Sleep Giants, que foi uma campanha localizada, não era contra o PT, tirando o nosso trabalho também de expor o ministro Flávio Dino por ocasião daquilo que aconteceu no 8 de janeiro, que foi algo também muito obscuro, até hoje não se sabe direito qual foi o papel do governo federal no 8 de janeiro. A gente sabe que havia sim, isso não foi uma conspiração, as pessoas foram para lá, incitadas por golpistas que queriam que elas fizessem uma espécie de 2013 verde e amarelo, chegaram lá, destruíram tudo, cagaram nas coisas, destruíram coisas históricas do Brasil. Foi aquele episódio absolutamente lamentável que encerrou o ciclo tóxico do Bolsonaro. O circo também, né? O ciclo e o circo. O circo do que foi o bolsonarismo, com aquela palhaçada de mau gosto. Mas também nós vimos indícios de que talvez o governo federal tenha sido leniente com isso. Ou seja, tem meio que deixado a coisa acontecer porque se produzisse um fato e para em cima desse fato viesse a democracia militante do senhor Alexandre de Moraes e do próprio PT, com os seus tentáculos aí abertos para tudo que é lugar, se movimentando e, obviamente, indo para cima do bolsonarismo. Então a gente viu isso acontecer, isso foi exposto pelo MBL. Mas tirando essas coisas do MBL, esse pedido agora de impeachment é o grande feito da oposição até hoje ao governo Lula. A gente tem um pedido cujas razões jurídicas não são das mais fortes, mas o pedido está aí, o pedido teve mais de 100 assinaturas, a gente conseguiu ter mais de 100 assinaturas. Basicamente toda a bancada dita conservadora assinou isso aí. A gente teve ao mesmo tempo a assinatura de uma Carla Zambelli, que foi a idealizadora disso aí, e do Kim Kataguiri. Ou seja, você teve pessoas que circulam no âmbito da oposição, mas que não são amigos e que não se gostam, assinando o mesmo pedido. E eu acho que isso foi importante. E isso colocou um dedo na situação do PT. O que eu acho? Eu acho que se a oposição resolveu acordar, agora é necessário não dormir. Ou seja, não pode retroceder. A gente tem que continuar pressionando o governo Lula. Eu acho que talvez em algum momento tenha que haver manifestações contra o governo, se houver uma crise econômica, alguma motivação aí que leve as pessoas à rua. Não acho que isso levaria as pessoas à rua por conta disso, realmente não acho, mas isso acende um farol. E tem um detalhe que é uma coisa psicológica nossa. Como o processo de impeachment, Paulo, foi algo que deu muito certo e resultou em algo efetivo, que foi a saída de Dilma, há uma esperança difusa que está espalhada na galera de direita de que possa acontecer algo semelhante com Lula. As pessoas não aceitam o Lula como presidente. E aí eu vou dizer, existe uma dimensão legítima dessa não aceitação. Qual é essa dimensão? Não é a eleição. A eleição não foi fraudulenta. Quem inventou a história de que a eleição era fraudulenta era o bolsonarismo, porque queria melar o resultado da eleição. Mas houve algo sobre o qual dúvidas razoáveis da legitimidade se impõem, que é a própria soltura do Lula. Sim. O Lula foi preso tendo
uma base probatória, um lastro probatório de que ele era corrupto muito expressivo. Considerável. Considerável. Ele não foi simplesmente preso assim ao arbítrio da lei. Houve todo um processo. A sentença ela foi ratificada pelo TRF, ela foi ratificada pelos tribunais superiores. Havia um lastro probatório que ligava o Lula à questão do sítio, triplex. Tudo isso aconteceu, tudo isso a gente viu isso ocorrer. A gente viu o esquema de corrupção gigantesco do Petrolão ser desmontado pela Lava Jato, e nós vimos a prisão do Lula culminar esse processo de investigação todo que se deu no Brasil. Pois bem, esta prisão, que na época era politicamente também conveniente, porque se queria tirar o PT de cena e prosseguir um governo Alckmin. Essa era a grande aposta do sistema, era ter um governo Alckmin. E eu cheguei a conversar com publicitários grandes que diziam que o Alckmin ia vencer. Em 2018, as pessoas falavam isso. Publicitários grandes, que fazem campanhas grandes, campanhas nacionais, dizendo, não, o Alckmin vai vencer. Quando vier a parte da obra, não sei o quê. É isso, eu lembro. Quando vier a entrega... Eu lembro eu conversando com... Eu tenho uns amigos, assim, na escola. Eu tenho uns amigos que são 2 irmãos, eles são de esquerda e tal, um deles até é filiado ao PT e tudo. E a gente conversava muito, assim, sobre aquele momento, né? E a gente ficava batendo o pé nisso. Não, na hora que o Alckmin ligar a máquina, aí não tem pra ninguém, porque aí o sistema vai trabalhar em favor dele, não vai ter jeito e tal. E aí foi passando o tempo, a gente foi falando, ih, rapaz, acho que... Eu acho que a máquina tá emperrada, né? Não tá funcionando, né? E não funcionou, cara. Nossa, foi vergonhoso aquilo. Foi vergonhoso. Ele teve 4% de voto. Foi uma eleição que ele tinha uma aliança partidária mastodôntica. Imensa, gigantesca. Tá todo mundo com o Alckmin na prática. E o que rolou ali? Claramente, em termos políticos. O Lula foi preso. Ele não estava concorrendo. Foi o Alckmin, foi o Haddad, foi o Bolsonaro. O Alckmin sumiu na eleição. Dividiu o Haddad e o Bolsonaro assume. Quando o Bolsonaro assume, e logo no início do governo ele vem com as suas aventuras golpistas, o sistema político brasileiro ele começa a se fechar para isolar aquele cara. E não, isso é importante que a gente diga, não simplesmente porque ele era um cara de direita. Beleza, ele também era, e a gente sabe que existem essas tensões, mas não era por isso. É porque ele era um incompetente, um golpista, um cara problemático. E assim, todo mundo vive isso. Quando isso acontece, aí você tem a desconstituição de algumas decisões que levaram à prisão do Lula. Esta parte da história brasileira é que eu considero uma parte muito mal contada. Não as eleições. Esta parte foi mal contada. Talvez, num olhar mais frio para a lei, o Lula devesse estar preso. Então, existe... Eu fiz esse arco todo para dizer que existe uma legitimidade quando a direita brasileira, as pessoas que são de direita, os eleitores do Bolsonaro, não querem aceitar o Lula como presidente. Porque eles olham esse processo e dizem, isso foi marmelada. O cara devia estar na cadeia. Porque ele era o cume, o ápice de uma estrutura gigantesca de corrupção brasileira. O cara saiu da cadeia, porque fizeram um negócio lá para ele sair da cadeia, agora ele é o presidente do Brasil. Eu não quero aceitar isso. E eu acho que o impeachment traz esperança institucional que a democracia brasileira possa vencer este problema que foi a permissão do Lula fora da cadeia sua disputa à eleição presidencial. Agora, tem uma coisa curiosa nisso, né? Porque acho que foi hoje mesmo que eu vi um videozinho do Alan dos Panos, que ele fez uma montagem com todas aquelas frases, não só do próprio Jair Bolsonaro, mas do Flávio, do Eduardo, né? Falando a respeito do Lula, né? Como se fosse boa a soltura do Lula, né? Ah, o Lula solto vai acender aquele sentimento antipetista. Ou o Bolsonaro falando, não, porque se tiver que votar para soltar o Lula, pode votar e tal. Então, assim, e aí a gente lembra, e acho que essa é uma das imagens mais emblemáticas da política brasileira dos últimos, sei lá, 20, 30 anos, que é o abraço do Bolsonaro no Toffoli, né? Aquele abraço ali, assim, há tantas coisas sendo ditas naquele abraço que
uma pessoa que, né, o bolsonarista médio de hoje, ele finge que ele não vê aquelas coisas, né? Então ele continua. Então existe uma legitimidade nesse desejo que ele tem de corrigir o processo histórico, né? Então assim, poxa, esse cara não deveria estar solto, né? Mas ele não consegue fazer o cálculo de dizer assim, esse cara não deveria estar solto e o Bolsonaro ajudou. Exatamente. Ele tá solto porque a mão do Bolsonaro também se movimentou para que ele tivesse solto. Então tem a frase dele, né? Não, eu não. Como é que é? Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo, né? Então acabei com a Lava Jato, tranquilo. Acabou, pronto, acabou. Então, existe uma série de contradições, né, nesses últimos 5 anos, aí, para dizer o mínimo, né, de um governo que simplesmente não aconteceu. Porque o governo Bolsonaro foi um governo que não aconteceu. Tinha um monte de expectativa, um monte de coisa, e não aconteceu. Por uma série de fatores, mas eu acho que o fator mais preponderante é exatamente a fraqueza e a incompetência da figura do Bolsonaro, que ele era uma figura que ele era um símbolo, mas um símbolo muito frágil, né? E ele não soube, acho que, trabalhar muito bem esse símbolo, então ele acabou sendo engolido em pouquíssimo tempo, por aquilo que ele tão vorazmente dizia combater, né? Então ele ficou completamente manietado durante os 4 anos de governo dele e só lhe restou ficar fazendo bravata e vociferando e tal, fazendo acordos às portas fechadas, e quando abrir as portas ele... Né? E acho que o exemplo máximo disso é, né, o outro episódio que a gente não cansa de falar, que é ele lá xingando o Alexandre de Moraes em cima do caminhão da Paulista, e aí horas depois fecha a porta, faz uma cartinha e recua, né, e pede desculpa. Então acho que esses 2 momentos, o abraço no Dias Toffoli e aquela afronta ao Alexandre de Moraes e o recuo subsequente, quase imediato, são 2 retratos assim do que foi o governo Bolsonaro, e são 2 retratos também que legitimam a soltura do Lula. E acho que esse é um ponto que é importante nessa análise, assim. A gente não pode dissociar essas 2 coisas para a gente não perder de vista quais são os passos seguintes, né? Porque assim, veja, existe uma possibilidade não pequena, eu acho, não sei se você concorda comigo, de o Bolsonaro ressurgir. Assim. Eu acho. Hoje ele tá fraco, tá todo desesperado aí para não ser preso e tal, mas assim, tudo pode acontecer, né? Então assim, vai ser isso, né? Será que a gente vai ter que encarar de novo daqui a pouco, né? Mais um governo igual esse que a gente teve? Porque não vai ser melhor, né? Não tem como ser melhor porque ele mesmo não tem estrutura para governar. Então eu acho um negócio... Então a gente tem que olhar assim com bastante atenção toda essa questão desse pedido de impeachment, o que está animando as pessoas, a oposição a esse pedido de impeachment, o quanto dessa oposição ainda está com esperança de ver o Jair Bolsonaro de volta à cena política e né, possivelmente à presidência de novo, como está acontecendo nos Estados Unidos agora, né? Assim, que o Trump é o favorito absoluto, né, para voltar à presidência. Claro, são coisas completamente diferentes, né? Circunstâncias completamente diferentes, são erros completamente diferentes. Em alguns pontos eles se aproximam, em outros eles se afastam bastante. Mas o fato é que, né, lá, por exemplo, o Trump entregou uma economia pujante, né? Então isso conta muito para o americano médio, né? Falar assim, pô,
Nos 4 anos que o Trump foi presidente, a economia melhorou, o desemprego diminuiu pra caramba, foi a melhor taxa de desemprego entre a população negra da história dos Estados Unidos. Então tem um monte de indicadores vantajosos a ele, fora o, né, Make America Great Again, que aí continua, né? Então, do lado de cá, eu acho que um pedido de impeachment, como você disse, ele anima a oposição e, de certo modo, aglutina aqueles que lá dentro ainda estão em franca discordância, né, no modo como a oposição vai se comportar. Então isso acaba unindo a oposição em torno de um pedido que eu também acho que os motivos são frágeis, assim, né? Mas acho que serve como um combustível para que a oposição comece a se organizar, né? Uma coisa que você falou, Paulo, sobre a sobrevida do bolsonarismo, do próprio Bolsonaro talvez, ou do bolsonarismo como um todo. Eu acho que hoje, se a gente olhar a fotografia do que está rolando, é muito claro para mim que essa sobrevida vai rolar, cara. Assim, ela vai acontecer. Porque tem uma coisa, não surgiu ninguém ainda na direita que seja uma figura nacional que esteja eclipsando a imagem de Jair Bolsonaro. Ninguém, não apareceu ainda ninguém. Tudo bem, pode-se argumentar que ainda está cedo, a gente está só com 1 ano de PT, tem mais 3 anos pela frente, tem muita coisa para acontecer, beleza. Mas ainda não apareceu nenhuma figura que consiga eclipsar o Bolsonaro. E um cara que não é do clã Bolsonaro e que está aí aparecendo um pouco, é um cara que paga pedágio para Bolsonaro, que é o Tarcísio. O Tarcísio, governador de São Paulo, por razões políticas, estratégicas, que do entender dele são até inteligentes. Enfim. Mas ele está muito longe de ser uma figura nacional, né? Então, muito, ele está né? muito longe demais. de ser uma figura nacional, mas tem um detalhe. Algumas pesquisas que apontaram o sucessor do Bolsonaro, isso é interessante. Algumas pesquisas que apontaram o sucessor do Bolsonaro trazem o Tarcísio no topo, com uma diferença grande dele para Michele, para a outra. E por que isso é relevante? Isso é relevante por quê? Porque o Bolsonaro pode ser preso mesmo. E alguém pode dizer, mas o Lula foi preso, depois ele foi solto. Eu sei, mas isso não necessariamente vai acontecer com o Bolsonaro. Talvez haja um consenso. E assim, eu cada vez mais eu acredito nisso também. Eu acho que a prisão do Bolsonaro é provável. Eu acho que há uma considerável probabilidade dele ser preso. Pelo lastro probatório golpista que está aí. E assim, a gente falou de lastro probatório a propósito da corrupção do Lula. Sim, beleza. Mas ali havia um interesse em tirar o Lula da cadeia para que ele disputasse com o Bolsonaro. O bolsonarismo tinha um interesse de, o Lula fora, então polariza Exatamente. mais, e aí a gente ganha. Eles tinham esse cálculo errado. Existia o interesse dos dois lados para que o Lula fica solto. Agora não é o caso, né? Mas aí é que está. Agora não é o caso. Agora, na realidade, existe o interesse dos dois lados, ou seja, do lado do presidente e do lado do sistema político, para prender o Bolsonaro e mantê-lo lá. E deixar ele lá. O único interesse que tem para o Bolsonaro sair é da própria direita bolsonarista. E nem é de toda a direita, que ainda tem as divisões. É da direita majoritária que ocupa esse campo bolsonarista, que tem a maior parte dos votos e tal. Então é do interesse desta galera que o Bolsonaro não seja preso. Tal. Mas é do interesse do sistema político que ele seja preso. Por quê? Porque ele tentou fazer um golpe que tinha minuta dizendo que prendeu Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, pô. Imagina, o cara olha aqui. O que ele queria? Ele queria me prender. Não é? Peraí, deixa eu ver o que ele queria aqui. Pô, peraí, mas ele queria me prender? Prender a mim? Não, mas peraí, não, aí não, né? Imagina. Aí é muito, né? Psicologia mais simples e elementar do ser humano, cara. E também, Você Ricardo... acha que o cara vai querer que ele fique solto, o cara que queria te prender? E eles também entendem, eu acho que agora eles começaram a entender por que o Bolsonaro é popular, né? E que essa popularidade que fez o Bolsonaro se tornar o que ele se tornou, ela não vai morrer. Não vai morrer. Por quê? Porque isso é um negócio meio atávico no brasileiro.
o Bolsonaro é um tipo de político como é o Lula, né? É um tipo de populista, daquele mais ralé, daquele mais assim, chumbrega, como se diz, né? Mas que as pessoas se sentem representadas por aquilo. Por quê? Porque, na verdade, a população brasileira é chumbrega também. Exato, parece. Então, a pessoa, ela busca viés de confirmação, né? Você não vê o que as pessoas falam? Não, mas pelo menos ele é autêntico. Ah, pelo menos ele é não sei o quê. Então as pessoas... pelo menos ele é o homem do povo. Ele é um milionário, né? Essa é uma coisa que as pessoas não têm isso em vista. O Bolsonaro, ele não é pobre. Ele não é um cara que anda... Ele é muito rico. Você vê, ele é um cara rico. Nós somos pobres. Ele exatamente. Então você vê assim... Você vê tem muitas figuras que são assim, né? E no Brasil, elas fazem sucesso. Porque, claro, um país completamente desgraçado pela miséria, então as pessoas elas são levadas a buscar essa figura. É muito ruim.